Olá pessoal! Neste vídeo nós vamos implementar no Gurobi, usando Python, este modelo, que é um modelo bem simples de mix de produção. Eu não vou falar tanto do modelo em si, porque o foco deste vídeo é a implementação, mas eu vou explicar rapidamente o que esse modelo representa. Então a gente tem aqui essa situação, a gente tem três produtos, A, B e C, cada um possui um lucro unitário, e a gente quer decidir qual é a quantidade que eu vou produzir de cada um desses produtos de forma a maximizar o lucro total. E a gente tem que respeitar algumas restrições de recursos, porque nós temos três máquinas, cada uma dessas máquinas tem uma certa quantidade de tempo disponível e cada unidade dos produtos consome uma certa quantidade de tempo. Por exemplo, o produto A consome 1,5 horas da máquina 1, nenhum tempo da máquina 2 e 1,2 horas da máquina 3. Então aqui nós temos todos os parâmetros do problema. Eu já implementei o solver desse modelo, então vamos ver qual que seria a solução ótima. Então aqui eu vou resolver, tá? Eu não vou falar muito sobre o solver aqui, mas é só para a gente saber que a solução ótima é 2.346, produzir 80 unidades do A, 77 do B e nenhuma do C. Então aqui a gente já tem a solução, só que o nosso objetivo é entender como que a gente usa o Gurobi com o Python para implementar esse modelo e obter essas respostas. Então vamos lá. Bom, aqui eu já criei um notebook no Jupyter, tá? Para a gente poder implementar o modelo. E eu vou fazer o seguinte, eu só vou colocar essa tela aqui para o lado e essa para o lado de cá, só para a gente poder ir olhando o modelo e implementando ao mesmo tempo, tá? Então aqui a gente consegue ir enxergando o modelo e implementando aqui. O primeiro passo é a gente importar o Gurobi para o Python, né? Então a gente vai usar import gurobi.py sgp e eu vou executar com Shift Enter. Então ele executa e cria uma linha embaixo. Então esse GP, na verdade, é um nome que eu criei para me referir ao Gurobi.py. O primeiro passo para implementar o modelo é a gente criar o modelo. Tá? Então a gente vai usar uma variável que eu vou chamar de m, é igual a gp.model, e aí a gente pode até dar um nome aqui para o modelo, vamos chamar de aula ou exemplo 1, tá? Então é o nome do modelo. Isso aqui não é obrigatório colocar. E depois que a gente criou esse modelo está vazio. A gente precisa começar a colocar variáveis e restrições no modelo. Então vamos começar colocando as variáveis de decisão. Então, insere as variáveis de decisão. Então a gente vai fazer, são três variáveis, né? Então a gente vai colocar que x1 é igual a m.addvar. Tá? Esse addvar, ele insere exatamente uma variável no modelo. E eu estou colocando o objeto dessa variável dentro dessa variável aqui que eu chamei de x1. Essa variável, na verdade, é a variável de programação. E aqui a gente tem a variável de decisão sendo criada. Eu vou fazer a mesma coisa para o x2 e o x3. Tá? Então aqui nós temos... Então aqui nós temos as três variáveis de decisão do problema. O próximo passo é a gente definir a função objetivo. Então, define a função objetivo. E aí a gente vai definir da seguinte forma: m.setObjective. E aí aqui dentro desse setObjective a gente vai colocar essa expressão. Então, literalmente, a gente vai escrever essa expressão aqui dentro. Então, é 12 vezes x1 mais 18 vezes x2 mais 22 vezes x3. Por que eu posso escrever exatamente dessa forma aqui? Porque as variáveis eu chamei de x1, x2 e x3. Então, esses termos que eu estou colocando aqui nada mais são do que essas próprias variáveis que eu defini aqui. Se eu tivesse dado outros nomes aqui, eu teria que utilizar esses outros nomes aqui também, tá? Poderia ter chamado de XYZ, por exemplo. Bom, agora que a gente tem a função objetivo, está faltando só mais uma coisa, que é a gente colocar aqui
sense igual a gp.grb.maximize, tá? Então, o que é isso daqui? Esse sense é o sentido, se é de maximização ou minimização. E aí a gente tem esse gp.grb. GP é a biblioteca do Grob. O grb é um namespace do Grob que ele coloca várias constantes. Dentre elas, essa constante aqui, maximize. Tá? Então aqui a gente falou que a função objetivo é essa e é uma função de maximização. Agora a gente vai colocar as restrições. Então, insere as restrições do modelo. Então nós temos 3 restrições. Para inserir as restrições, eu vou criar uma variável para eu armazenar elas e poder acessar elas depois, tá? E eu vou usar o seguinte comando, m.addConst. Esse addConst significa add constraint, que é adicionar exatamente uma restrição ao modelo. E aí, de novo, a gente escreve essa expressão, 1.5 vezes x1 mais 1.2 vezes x3, menor ou igual a 120. Então, aqui nós temos a primeira restrição. E aí a gente vai agora inserir as outras da mesma forma. Então, a gente tem aqui C2 igual a m.addConst. Aí a gente vai colocar aqui a expressão, já vou copiar e colar aqui para fazer o C3. Então, na C2 é 2.2 vezes x2 mais 1.4 vezes x3 menor ou igual a 200. E na terceira restrição é 1.2 vezes x1 mais 2 vezes x2 mais 2.4 vezes x3 menor ou igual a 250. Então aqui nós inserimos as 3 restrições. E já está tudo pronto. Então eu já criei as variáveis de decisão, coloquei as restrições, só falta resolver o modelo. Então aqui, resolve o modelo. E para resolver o modelo, a gente vai utilizar m.optimize. m.optimize. Então esse optimize chama o solver e resolve o modelo. Então eu vou dar Shift Enter e aí vocês vão ver que ele vai mostrar várias informações aqui da execução do solver, mas o que importa é isso. Ele obteve aqui a solução ótima, 2.346. Então deu exatamente o mesmo valor que a gente tinha visto lá no LibreOffice Calc, que foi onde eu tinha resolvido o modelo original. Tá? Então aqui a gente tem várias outras informações, eu não vou entrar nessas informações agora, tá? Num futuro vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre esse relatório, mas beleza, a gente tem a solução, mas qual é a solução? A gente consegue ver aqui qual é o valor objetivo ótimo, mas a gente não sabe quantas unidades eu vou ter que produzir de cada um dos produtos. Então agora a gente precisa acessar a solução. Então a gente vai acessar primeiro os valores das variáveis x1, x2 e x3 na solução ótima, que na verdade nada mais é do que o mix de produção. Então, imprime o mix de produção. Então a gente vai fazer o seguinte, print, vamos colocar aqui produto A, aí eu vou colocar aqui uma vírgula, e a gente vai imprimir o x1.x. O que é esse ponto x? O x1 é aquela variável de decisão que a gente tinha criado aqui em cima. E o ponto x significa que eu estou acessando o valor dessa variável na solução ótima. Então a gente vai fazer isso para os 3 produtos. Então, eu vou colocar o produto A, o produto B e o produto C. E a gente vai acessar o x1, x2 e x3. E aí a gente pode executar isso. Então a gente vê aqui que a produção é de 80 unidades do produto A, 77 do B e 0 do C. Agora a gente vai acessar uma outra informação. A gente vai acessar quantas horas da máquina foram utilizadas nessa produção.
Então a gente vai colocar aqui o tempo de ocupação das máquinas. Isso aqui é um pouquinho mais complicado porque o tempo de ocupação das máquinas tem a ver com as restrições. Deixa eu explicar para vocês a lógica que eu vou utilizar. Eu vou vir aqui e eu vou colocar aqui as soluções, né, era 80, 77, 0. E para a gente poder acessar isso, a gente tem que olhar aqui nas restrições como que funciona. Então, na restrição, a gente tem essa parte aqui, que é o que a gente chama de lado direito. E aqui é o resultado final de quanto foi utilizado. Só que para eu chegar nesse resultado, eu preciso calcular um outro atributo que se chama slack. Slack é a sobra, né? Então, se eu pegar aqui a sobra, vamos supor que eu pegue aqui o tempo disponível menos o tempo usado. Então, aqui está dando 118,8, não sei porquê, deixa eu fazer de novo, igual ao tempo disponível menos o tempo usado. Beleza. Então, agora deu 0, tá? Eu acho que eu tinha pego a célula errada. Então, eu vou colocar aqui esse slack e a gente vai ver que na máquina 3 não teve slack porque usou tudo. Na máquina 1 também não tem slack porque usou tudo, mas na máquina 2 tinha slack. No Gurobi, eu consigo acessar essa informação e essa informação eu já tenho porque a gente implementou isso daqui no modelo. Então é só a gente fazer esse menos esse que a gente sabe qual é o tempo usado das máquinas. Então a gente vai fazer aqui 3 variáveis, vou chamar de tempo M1 vai ser igual a C1, aliás, vai ser igual a 120 menos C1.slack. Tá? Eu vou só fazer da máquina 1 para vocês verem funcionando, daí a gente vai copiar e colar para as outras máquinas. E aí eu vou colocar aqui um print, tempo usado. Aliás, vamos colocar aqui, já colocar direto máquina 1, tá? Vírgula, tempo M1. Então eu vou executar isso e vocês vão ver que ele tem aqui 120 horas ocupadas. Por quê? Porque na hora que eu peguei esse 120, que era o valor que eu defini lá na restrição, esse valor aqui, menos o slack, que é o tanto que sobrou de tempo, que no caso aqui foi 0, então quer dizer que ele usou tudo da máquina. Então a gente vai fazer agora o mesmo para as outras máquinas. Então vai ser o M2 e o M3, e aqui o C2 e o C3. Lembrando que esse C1, C2 e C3 são essas variáveis aqui. Então a gente está, na verdade, acessando alguns atributos dessas restrições. Então a gente vai colocar aqui agora a impressão desses valores, máquina 1, 2 e 3, o tempo M2 e M3, e aí eu executei, e vocês vão ver que aconteceu exatamente isso. Espera aí, na verdade eu só esqueci de arrumar aqui os valores, né? Não era 120, era 120, 200 e 250. Tá? E agora realmente vai dar os mesmos valores que estão aqui, né? O 120, o 169.4 e o 250. Bom, pessoal, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Então é assim que a gente faz um modelo simples no Gurobi, tá? Só que esse modelo, ele é só um modelo introdutório, só para a gente ter uma noção de como funciona o solver. Porque esse modelo aqui não é muito flexível, né? Se eu precisar colocar mais máquinas ou mais produtos, eu teria que manualmente editar todo esse código, né? Se eu mudar alguns tempos aqui, eu vou ter que sair substituindo esses valores. Então, a partir do próximo vídeo, a gente vai ver como que a gente pode deixar esse modelo aqui um pouco mais flexível, ou seja, mais fácil da gente mudar os parâmetros e as quantidades e ainda assim ele conseguir resolver o problema, tá? Então, até o próximo vídeo.